Vamos orar pelas crianças, amém? Senhor Jesus Cristo, estamos reunidos diante da sua presença e colocamos a vida de cada criança, Senhor Jesus Cristo, em sua presença. Colocamos a vida do Gustavo, do Davi, Senhor Jesus Cristo, do Bernardo, da Alice. Colocamos a vida do Cauã, do Cauê, da Selena, a vida, Senhor Jesus Cristo, da Maria, a vida de cada criança, Senhor Jesus Cristo, que nasce e cresce diante da sua presença, debaixo das suas coberturas. Pedimos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor proteja e livra de todo mal, dando sabedoria e entendimento aos pais, para criá-las, Senhor Jesus Cristo, no caminho correto, para ensiná-las sobre a Tua palavra, sobre o Teu Evangelho, Senhor Jesus Cristo. Pedimos que nessa noite o Senhor fale com cada um de nós, através da Tua palavra, através do Teu Evangelho. Nós estamos aqui, queremos ouvir a Sua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Abram suas Bíblias em Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Hebreus 10, capítulo 22. Amém? Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Então o autor, ele vem exortando aqui esse povo a permanecer em fé, a ter a esperança no que eles criam, né? E ele vem exortando aqui a gente a considerar uns aos outros, a considerar os irmãos, para nos estimularmos ao amor, para estimularmos as boas obras, né? Então vejam que estimular os irmãos a permanecer na verdade, estimular os irmãos a permanecer na fé, não é somente papel da liderança da igreja ou papel do pastor, mas na verdade é papel de cada um de nós estimularmos uns aos outros, animar uns aos outros. Todos nós temos essa capacidade. Então, é claro que também é papel dos líderes, os líderes estão aí para isso, né? Os pastores, os cooperadores, é nosso papel, mas é papel de vocês também animar uns aos outros a permanecer naquilo em que nós cremos, nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, com certeza os irmãos prestam atenção, né? Nós somos um corpo, a palavra fala, né? E um corpo, ele sente, né? Ele sente todas as coisas. Então, se você está com o braço machucado, o corpo todo sente, né? Então, vocês percebem quando há algum irmão triste, quando tem algum irmão desanimado, quando tem algum irmão que está feliz, que está contente, que está firme. Então, vocês conseguem discernir quando o irmão está bem e quando o irmão não está tão bem, né? E, na verdade, a gente tendo essa consciência e vendo os irmãos tristes ou contentes, a gente tem que tomar a nossa atitude, né? A atitude tem que partir de nós, de admoestar uns aos outros, né? De, às vezes, chamar a atenção, às vezes, dar uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, né? Afinal, a gente é uma família, né? Nós somos um corpo, e para um corpo estar bem, todos os membros do corpo têm que estar bem, né? A palavra fala que quando um membro padece, o corpo todo padece junto, né? Quando um se alegra, todos se alegram. Quando um chora, todos se compadecem, né? Então, Jesus Cristo, ele vem nos ensinando
a animar uns aos outros. E é o nosso papel, né? O nosso papel quando a gente vê alguém chateado, quando a gente vê algum irmão triste, cabisbaixo, querendo desistir, apostatar da fé, é o nosso papel animar esse irmão. É o nosso papel chamar a atenção, é o nosso papel aconselhar. Abram em Mateus também. Se a gente quer, naquele dia, no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, obter o nosso prêmio, a salvação das nossas almas, a gente tem que fazer o bem, né? Jesus nos ensina a fazer o bem. E todos nós sabemos fazer o bem. Todos nós sabemos ajudar aquele que está necessitado. Todos nós conhecemos a palavra, todos nós conseguimos e temos essa capacidade de dar um conselho bom, um conselho segundo a palavra. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo... Vamos ler o 31. A gente se prepara para a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Naquele dia, a gente quer que o Senhor Jesus Cristo encontre uma igreja santa. Naquele dia, a gente quer que o Senhor Jesus Cristo encontre uma igreja separada, uma noiva separada para Ele, né? Com vestes brancas, a palavra fala, né? Como a virgem pura separada para Ele. Capítulo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então, naquele dia, Jesus Cristo vai separar, né? Nós queremos ser um povo separado, né? Um povo diferente do povo desse mundo. Então, Jesus Cristo vai separar. Um eles colocará à sua direita e os outros à esquerda. Em 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está proposto desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando que te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? Então Jesus Cristo, ele vem falando que nós temos essa capacidade de alimentar ele quando ele estiver com fome, né? No versículo de vestir ele quando ele estiver nu, no versículo 38, no versículo 40, ele vem respondendo, né? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, quando a gente faz o bem para um irmão, quando a gente ajuda, quando a gente compartilha o que a gente tem com aquele que não tem, quando a gente compartilha o nosso alimento, que é a palavra da verdade, a gente não está fazendo isso para as pessoas, a gente está fazendo isso diretamente ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente vê alguém com fome e sede da palavra, do evangelho, e a gente dá uma palavra, dá um versículo, faz uma pregação, aconselha, a gente está fazendo isso diretamente ao Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vê alguém nu, né, a palavra fala que a gente está numa guerra, e numa guerra a gente tem que estar revestido. Quando você vê a pessoa no meio da guerra nu, e você ajuda ela a se vestir, você está fazendo diretamente ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é fiel e poderoso para recompensar
cada um de nós. A nossa recompensa não está aqui nesse mundo, mas a nossa recompensa, ela está no céu. Então, com certeza, é papel da liderança da igreja ajudar aqueles que têm fome, ajudar aqueles que estão nus, ajudar os necessitados. Só que vocês também têm capacidade para ajudar aquele que está com fome, aquele que está nu, aquele que é estrangeiro, aquele que não conhece a palavra da verdade. Vocês têm essa capacidade. Afinal, na parábola dos talentos, né, todos recebemos talentos. Alguns receberam 1, alguns receberam 5, outros receberam 10, mas todos receberam. E todos têm a capacidade e o dever de multiplicar, né? Então, quando a palavra do Evangelho vem dizendo para nós, veste os que estão nus, alimenta os que estão com fome, né? Ela está falando, ajuda os necessitados. E no nosso meio, irmão, quem que não é necessitado? Todos nós somos necessitados. E a verdade é que a liderança da igreja, ela com certeza, ela é limitada, né? Nós somos limitados e nós precisamos da ajuda dos irmãos, né? Então, se vocês têm esse talento, se esse talento está derramado sobre vocês, então é necessário não apenas o cooperador Denis multiplicar os talentos que ele tem, mas é necessário cada um de vocês multiplicar os talentos que vocês têm. É necessário vocês admoestar uns aos outros. Quando você vê aquele irmão triste, quando você vê aquele irmão passando por luta, dificuldade, tribulação, é seu papel também ajudar aquele irmão. É seu papel correr atrás daquele irmão e perguntar para o irmão, irmão, você está bem? Você tem talento para isso, você tem capacidade para isso. Você não pode olhar o soldado ferido e falar assim, não, deixa que o capitão ajuda ele, porque eu sou outro soldado também, deixa que o capitão ajuda ele. Não, na verdade, se eu tenho capacidade, eu posso ajudar, eu vou ajudar. E eu vou buscar sabedoria, eu vou buscar um entendimento, um discernimento para aconselhar os meus irmãos da melhor forma, segundo o Evangelho. Porque até mesmo para aconselhar alguém, a gente tem que ter muita sabedoria. Até mesmo para oferecer ajuda, a gente tem que ter muita sabedoria, né? Porque às vezes aquilo que é bom, na verdade, atrapalha, né? Às vezes você julga alguma coisa ser certa e não é. Então você pode ser enganado. Ao fazer o bem a uma pessoa, você pode estar completamente equivocado, você pode estar fazendo mal para ela. Por isso que antes de você estender a mão e ajudar e aconselhar, você também tem que estar revestido. Você também tem que estar cheio de sabedoria, de entendimento, senão você pode acabar piorando as coisas, né? Mas você não pode olhar para isso e ter medo e se acovardar. Não, deixa que outro ajuda, né? Quando na verdade é seu papel também, né? É seu papel. Nós, como líderes, né? O pastor Silvio, o irmão Denis, como eu disse para os irmãos, a gente é limitado em muitas coisas, né? Então, muitos assuntos nem é lícito a gente comentar, por exemplo, com alguma irmã, né? Tem assuntos que alguma irmã vai ter que recorrer a outra, né? Não vai recorrer a mim, não vai recorrer ao Denis ou recorrer ao pastor Silvio para comentar, para pedir ajuda. Não é lícito, né? Tem assuntos que uma irmã tem que conversar com a outra, né? Então, é necessário também ter irmãs que busquem a sabedoria da palavra, do Evangelho, o conhecimento. É necessário ter irmãs que são castas, ter irmãs que são firmes, ter irmãs que são exemplos, né? Então, a gente tem a irmã Viviane, esposa do pastor Silvio, né? Mas isso não é só papel dela, né? Isso não é só papel meu, não é só papel do Denis. Não, na verdade, isso é papel de todos nós. Eu não vejo aqui nenhum irmão que chegou ontem. Na verdade, eu vejo aqui todos os irmãos cheios de conhecimento da palavra. Eu vejo irmãos aqui que quando eu era do tamanho do Gustavo, vocês já conheciam a palavra, vocês já conheciam o Evangelho, e se hoje eu estou aqui em cima pregando, ensinando alguma coisa para vocês, é porque eu aprendi com vocês, foram vocês que me ensinaram, né? Então, são irmãos que estão faz tempo aqui, irmãos que têm muito o que ensinar, o que compartilhar.
Então, irmãos, se fortaleçam, busquem ser exemplos. As irmãs, tem um ditado no mundo que fala que uma andorinha só não faz verão, né? Então, o cooperador Denis, a mulher dele não está no mesmo evangelho que a gente, né? E eu, enfim, eu não tenho esposa, né? Então, o único que tem esposa é o pastor Silvio. Então, ela é a única que pode ajudar? Ela é a única que pode aconselhar? Ou será que o restante das irmãs também tem essa capacidade? Ou será que o restante das irmãs também tem talento para isso, né? Para quando vê alguma outra irmã necessitada, dar um conselho bom, ajudar, né? Às vezes, uma mensagem não custa nada, né? Às vezes, um conselho não custa nada. Às vezes, ver uma irmã cabisbaixa, irmã, você está bem? Como que você está? A gente repara nas coisas, a gente vê quando os irmãos estão bem, quando os irmãos estão mal, né? Então, você tem capacidade. Jesus Cristo, ele vai te capacitar para dar um conselho bom. Jesus Cristo vai te capacitar para ser exemplo. Exemplo que eu falo é exemplo em tudo, né? É exemplo nas vestes, é exemplo na maneira de se comportar, é exemplo na maneira de falar, é exemplo de firmeza na constância nos cultos, é exemplo de dedicação à leitura do Evangelho, é exemplo em oração, é exemplo nos louvores, porque, irmãos, Jesus Cristo, ele usa a igreja de várias formas e de várias maneiras. Os louvores, não é só eu que tenho o dom de louvor. Não é só eu, só porque eu sei tocar um violão, ou só porque eu venho aqui na frente, toco e canto, que só eu que posso ministrar um louvor, e o Espírito Santo vai usar só eu. Ah, irmão, mas eu não sei louvar, como que o Espírito Santo vai me usar? O Espírito Santo vai te usar, você pode pegar e ouvir um louvor, aquele louvor tocou em você, você pode compartilhar aquele louvor e mandar para outra irmã muito fácil, você tem capacidade para isso, isso é muito simples. Você pode pregar a palavra do Evangelho, você não precisa estar aqui no púlpito para você pregar e levar a palavra adiante. Você tem o seu celular e através do seu celular você pode alcançar quantas pessoas? A gente está fazendo aqueles vídeos, né? Através do irmão Jefferson, da irmã Pamela, eles estão fazendo os vídeos, né? E é um talento, é uma obra que eles estão fazendo, né? E aí os irmãos podem olhar e falar assim, mas irmão, eu não sei fazer aquele vídeo, mas deixa o Espírito Santo te usar de outra forma. Eu tenho certeza, você não sabe fazer o vídeo, mas eu tenho certeza que você sabe entrar lá no vídeo e deixar um comentário, né? E através daquele comentário, a palavra vai ser expandida, vai levar para mais gente. Então, através das pequenas coisas, a gente faz a obra, a gente cumpre a palavra, né? A gente ajuda o Senhor Jesus Cristo. Mas, irmão, eu não sei no que eu posso ser útil. Irmão, em alguma coisa você vai ser útil, né? Pede para ele te mostrar. Mas no que eu posso ajudar? Começa mudando sua vida, começa mudando a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Você quer ajudar os outros? Começa por você primeiro, se ajuda. Busca um pouco mais a leitura da palavra. Vocês estão lendo a palavra? Vocês pegam e abrem a Bíblia para ler? Se vocês não leem a palavra, como que vocês querem conhecer mais Jesus? Não tem como. Então, quem tem que ler a palavra não é só quem prega, não é só quem vai ensinar aqui na frente. Todos vocês têm que obter a sabedoria da palavra. Irmão, eu não oro ali na frente, mas você tem intercedido pela igreja na sua casa, ajoelhado lá na sua cama, lá no seu quarto, na sala, onde quer que seja. Você tem orado pela igreja? Ou você tem deixado a critério dos irmãos? Os irmãos oram por mim, os irmãos intercedem por mim, né? Irmão, eu não sou ministro de louvor, eu não sei cantar, eu não sei louvar, não sei tocar violão, não sei tocar instrumento nenhum. Amém, mas você tem colocado louvor para ouvir na sua casa? Você tem estado em comunhão com os louvores? Então é sobre isso, irmãos. Quando você vê algum irmão com problema, qualquer um de nós, irmãos, tem capacidade de alimentar aquele que está com fome. Qualquer um de nós tem capacidade de vestir alguém que está nu, irmãos. Entendeu? E às vezes não é só as pessoas que estão de fora, não. Às vezes é uma pessoa que está aqui dentro que está precisando da sua ajuda, da sua intercessão. E às vezes essa ajuda nem é tão difícil de dar, não.
Às vezes a pessoa só quer um pouquinho de atenção só. Às vezes a pessoa só quer saber, ô irmão, você tá bem? O que tá acontecendo? Como que eu posso te ajudar? Ô irmão, eu tô orando por você, viu? Às vezes é só isso que a pessoa quer ouvir. Ô irmão, eu tô orando por você, tá? É só isso que a pessoa quer ouvir. É só essa a ajuda que você tem para dar, mas é isso que ela precisa. Entendeu? Então, não busquem fazer coisas grandiosas, mas se atentem aos detalhes, né? Às vezes, Jesus Cristo ele está com fome aqui dentro da igreja. Às vezes, Jesus Cristo ele está aqui, mas ele está estrangeiro. E você pode ajudar esse irmão, você pode ajudar essa irmã. Todos nós temos capacidade, irmãos. Como eu disse para os irmãos, a gente está aqui não é de hoje, não é de ontem. A gente está aqui há muito tempo já. As irmãs conhecem muito bem a palavra do Evangelho, os irmãos conhecem a palavra muito bem, talvez muito mais do que aqueles que pregam, né? Então, essa igreja é cheia de talentos, a gente tem muito talento, mas se a gente pegar e enterrar esse talento, naquele dia vai acontecer o que está escrito aqui a partir do versículo 41. Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Todos nós, irmãos, queremos possuir a vida eterna, o nosso prêmio, a salvação das nossas almas, né? Então, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Não é assim que a palavra fala? Então, a gente não pode enterrar o nosso talento. A gente não pode, muitas vezes, ser omisso, ver as coisas e falar assim: não, tá tudo certo, tem quem resolva, tem quem faça. Não, eu tenho capacidade de eu fazer, eu vou fazer. Eu vou pegar e eu vou ajudar. Porque isso não é papel somente da liderança, ou papel dos líderes, mas é papel do cristão. O cristão, ele tem que fazer o bem, o cristão ele tem que ser sal, o cristão ele tem que salgar. O cristão é luz, então a luz tem que iluminar. Se a luz não iluminar, não serve para nada. Se o sal não salgar, também não serve para nada, a não ser para ser pisado. E eu não quero ser pisado. Então, em nossas orações, a gente tem que sempre colocar diante do Senhor Jesus Cristo a vontade de ser usado. Senhor Jesus Cristo, me usa como instrumento. Como que eu posso ser útil? Irmão, só a presença de vocês nos cultos, só a constância de vocês já é de uma utilidade tremenda. O cooperador Denis está sempre falando isso. Irmãos, é importante que vocês venham. É importante vocês estarem aqui. Irmãos, um bom dia lá no grupo é de extrema importância. Uma oração que vocês fazem é de extrema importância. Um jejum, outro dia a gente estava aqui falando sobre o jejum, né? Um jejum é de extrema importância, faz a diferença, é necessário para ter uma igreja saudável, para ter um corpo bem ajustado, para a gente realmente ser a família do Senhor Jesus Cristo. Se cada um fazer a sua parte, as coisas andam. Se cada um buscar evoluir, se cada um buscar crescer, as coisas andam. Agora, se a gente cruzar os nossos braços, a gente não vai sair do lugar. Se a gente não der passos, a gente vai ficar estagnado, né? Então, essa é a palavra de hoje. Então, irmãos, estejam atentos, as irmãs, os irmãos, procurem evoluir, crescer, procurem estar atentos e fazer o bem. Vocês sabem fazer o bem. Vocês conhecem a palavra e o evangelho, vocês conhecem a palavra. Vocês sabem o que é certo, o que é errado, vocês têm sabedoria, vocês têm entendimento. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer derramar os dons espirituais sobre nós, Ele já tem derramado os talentos, cabe a nós a
a multiplicá-los. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nessa noite. E nós te pedimos, Senhor Jesus Cristo, que cele a tua palavra, o teu evangelho em cada coração. Nós pedimos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e nos capacite, Senhor Jesus Cristo, para ajudar os necessitados, para compartilhar aquilo que nós temos com nossos irmãos, para ajudar, Senhor Jesus Cristo, para exortar, para admoestar, Senhor Jesus Cristo, a fazer o bem, as boas obras, a caridade, Senhor Jesus Cristo. Fortalece cada um de nós, pois naquele dia nós queremos ser participantes da Tua glória. Naquele dia, Senhor Jesus Cristo, queremos estar como uma igreja santa, pura, como uma virgem separada para o Senhor, com vestes brancas. Então gera santidade, gera pureza sobre a sua igreja. Ajuda cada um de nós, Senhor Jesus Cristo, a cumprir a Tua palavra, o Teu evangelho. Nos faz instrumentos usados em Suas mãos para toda boa obra, Senhor Jesus Cristo. Capacita cada um de nós a cada dia e a cada instante. Fortalece a Tua igreja, o Teu povo, abençoa cada um